Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Convido você, se ainda não abriu, a abrir a Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 2. Nós iniciamos na semana passada uma reflexão em relação ao livro de Neemias, e nós estudamos então o capítulo 1 de Neemias e podemos ficar com uma pergunta no nosso coração, que era: quem se importa? Quem se importa com as situações que nós podemos ver? Quem se importa com a vida dos nossos irmãos? Quem se importa com tudo isso que é colocado aqui, com um ente querido de um irmão que falece, uma programação, uma possibilidade de abençoar um morador de rua, uma possibilidade de abençoar alguém simplesmente através da oração? E a pergunta para nós no domingo passado foi: quem se importa? E foi aquilo que ficou no coração de Neemias quando ele recebeu a notícia de que a cidade onde estavam enterrados seus pais estava destruída, que era Jerusalém. E Neemias pôde perguntar, se importar, chorar pelaquela situação, orar, e depois da oração se colocar para agir, se colocar para ter uma ação, para que pudesse fazer diferença na vida daquela cidade e por consequência no povo que estava ali em Jerusalém. O versículo 1 agora do capítulo 2 de Neemias diz o seguinte, Neemias 2, versículo 1: No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias se coloca então, de mais um dia do seu trabalho, porque Neemias, como nós falamos, era o copeiro do rei, e ele tinha então a função principal de experimentar o vinho que ia para o rei, para garantir que aquele vinho não estivesse problema, não estivesse envenenado, e que o rei pudesse tomar aquele vinho. Além disso, ele estava pronto para dar algum conselho, caso o rei precisasse. Era alguém muito próximo do rei. E o rei olha nessa situação para Neemias e olha: tem alguma coisa estranha, você está triste, o teu semblante está triste. E o rei fala: isso é coisa do coração. E aquela situação então com Jerusalém estava entristecendo Neemias. Então o rei Artaxerxes viu aquela tristeza em Neemias, viu aquela situação que estava acontecendo e pôde afirmar: essa tristeza é algo que está no teu coração. E se nós pudermos olhar, muitas vezes, irmãos, nós passamos por várias situações, e nós podemos acompanhar essas situações quando nós compartilhamos na quarta-feira um pedido de oração, quando nós ouvimos a Elise falar sobre várias situações, nós podemos ver que muitas vezes nós também nos entristecemos. E como Neemias, nós podemos ficar tristes com algumas situações, até porque nós nos importamos com as situações, nós nos importamos com a vida de cada um dos nossos irmãos que pode caminhar conosco. E como o rei viu no coração de Neemias, viu aquela tristeza no coração de Neemias, o Senhor Deus também vê o nosso coração. O Senhor Deus também conhece aquilo que passa no teu coração, conhece a tua dificuldade, conhece o teu pesar, e além disso, Deus está de alguma maneira inclinado para essa situação. Como o rei se inclinou para aquela situação de Neemias, o nosso rei, o Senhor Deus, o Senhor Jesus também está inclinado. Hebreus 4, 14 e 16 diz que nós temos um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. E quando nós nos aproximamos do trono da graça com confiança,
a fim de recebermos misericórdia, a fim de encontrar graça. Nós seremos ajudados no momento da necessidade. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Neemias, quando é questionado pelo rei, se sente à vontade para que ele possa até compartilhar com o rei a situação dele. Neemias então agora não está mais sozinho, e nós, irmãos, também não estamos sozinhos. E essa situação que nós vemos Neemias passar, irmãos, o tempo que se passa do capítulo 1 que nós vimos até esse capítulo 2, onde Neemias vai servir o rei, e o rei vê algo estranho na vida de Neemias, se passam mais ou menos 4 meses. Há 4 meses Neemias tinha recebido más notícias sobre Jerusalém. E ainda assim, mesmo 4 meses, Neemias esperou o momento certo. Neemias esperou com paciência o momento que Deus daria para que ele pudesse falar com o rei. Leandro, você está me dizendo que então eu preciso em algumas situações esperar? Nós falamos sobre como Neemias se colocou, como Neemias se compadeceu com a situação de Jerusalém, como Neemias se agitou para pudesse fazer alguma coisa, para que ele pudesse fazer algo por Jerusalém. E agora se passam 4 meses, e Neemias está esperando. E nós podemos entender então, irmãos, no capítulo 2 de Neemias, que uma das coisas que são importantes para nós, no momento da dificuldade, no momento que nós passamos nas nossas vidas, essa espera. Porque a verdadeira fé em Deus, a verdadeira confiança em Deus, traz no nosso coração uma tranquilidade que muitas vezes vai nos impedir de nos precipitar e tentar fazer com as nossas próprias forças aquilo que Deus pode realizar. Como nós vimos no capítulo 1, muitas vezes tem choro e tem oração, mas nós vemos agora no capítulo 2 que além da oração, Neemias espera. Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Neemias então entendeu, se sensibilizou, se importou com a situação de Jerusalém, colocou aquilo diante de Deus. Deus, eu quero ajudar, eu quero poder fazer a diferença em Jerusalém. A situação de Neemias era complicada, irmãos. Ele era um funcionário do rei. Para que ele pudesse deixar o seu trabalho, ele precisava de uma autorização do rei. Para qualquer coisa que ele pudesse fazer, ele precisava de uma autorização do rei. Neemias então espera, mas ele não somente espera, mas como Paulo nos ensina em Romanos 12:12, ele persevera na oração. Neemias fica então aqueles 4 meses orando, esperando o momento certo para que ele pudesse falar com o rei. E nós vemos aqui no capítulo 2 de Neemias que o momento chegou. Algumas situações, irmãos, nós vamos esperar. Outras situações nós não precisamos esperar. Você pode se importar com o teu irmão ao ponto de fazer uma ligação amanhã, porque ele não está aqui. Você pode se importar com uma situação ao ponto de comparecer a um velório, comparecer a um enterro amanhã. Nós podemos sim nos importar. Existem situações que nós precisamos esperar, e nós vemos essa espera fazer parte de toda a história da Bíblia. Daniel esperou 21 dias para ter uma oração respondida. Moisés esperou 40 anos para que pudesse se tornar ali o libertador do povo. O mesmo povo que Moisés tira do Egito espera 40 anos para entrar na terra prometida. Nós vemos Jesus esperar 30 anos para iniciar o seu ministério. José espera 40 anos na prisão. Essa espera faz parte da história. E Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E o tempo de Neemias então chegou, irmãos. O tempo de Neemias chegou depois de uma espera. Depois de uma espera, então Neemias tem à sua disposição os ouvidos e a atenção do rei. Era o momento agora para que Neemias pudesse falar, irmãos. E durante esses 4 meses, Neemias esperou orando. Esperou confiando que o momento certo chegaria.
Talvez, possivelmente todos os dias, a cada manhã, Neemias orava: Senhor, se hoje for o dia preparado, faça que o rei me ouça, faça que os meus planos sejam ouvidos, que a porta lá para falar com o rei seja aberta. Neemias então tem oportunidade. E o versículo 4 de Neemias 2, o rei fala para ele: o que você gostaria de pedir? Neemias então, depois de 4 meses esperando essa oportunidade, faz algo interessante. Ele ora a Deus, nesse momento. Faz uma oração talvez instantânea. Mas é uma oração, irmãos, que é uma oração que tem como base os 4 meses que Neemias já vinha orando, já vinha buscando ali a oportunidade. George Morrison diz que Neemias não teve mais que um instante muito pequeno para fazer essa oração. O silêncio, naquele momento, poderia ter sido interpretado pelo rei de uma maneira equivocada. Se Neemias tivesse fechado os olhos, demorado muito, como numa oração mesmo, possivelmente o rei poderia ter suspeitado de várias coisas em relação a Neemias. Até mesmo de um caso de traição, que Neemias podia estar, naquele momento, tentando se confessar para o rei. Neemias tem um curto espaço de tempo, talvez para pedir uma capacidade, para que Deus pudesse abençoá-lo no momento que ele vai fazer um pedido para o rei. O versículo 5 e o versículo 7, até o 7 fala desse pedido, e ele fala para o rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: Neemias aproveita os ouvidos do rei e dá uma busadinha, fala: se for do agrado do rei também, me dá cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, que me deem também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas, da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos.